está chegando. O Senhor está chegando. Se prepara, igreja, que o Senhor está chegando. Se prepara, povo, se prepara, terra, que o Senhor está chegando. Não é o Senhor Baal, o Deus dos mortos. Não é Jesus, o Deus dos mortos. Não é Alá, não é Buda. Não é nenhum dos deuses das nações. Nenhum dos deuses das nações. Que tudo se encerra em Lúcifer, o rei das trevas, Deus desse mundo. O Espírito Santo está falando do rei da glória. O Espírito Santo está falando do rei da glória. O Espírito Santo está falando do juiz de toda a terra. O justo juiz que julga retamente. O Espírito Santo fala desse que está chegando. É esse que está chegando para os íntimos. Ele vem fazer festa, porque é um banquete com a noiva. Mas para os inimigos, ele vem com fogo para queimar os inimigos. E ele ser glorificado e santificado na sujeira do pecador. Oh, Paizinho glorioso, nos prepara para encontrar com o Senhor. Nos prepara para encontrar com o Senhor. Que não haja nenhuma mancha em nossas vestes. Não haja nenhuma sujeira em nossas vestes. Que as nossas roupas estejam limpas, estejam brancas, estejam alvas como a neve, brancas como a lã. Oh, eterno Pai maravilhoso, tão bom é ouvir que o Senhor vem com paz para os filhos, vem com paz para os preparados, vem com paz para os decididos, vem com paz para os que levaram a sério o assunto da salvação e procuraram buscar a sua salvação antes da chegada dele. Ele vem com paz para os que se resolveram, para os que se decidiram, para os que entenderam o propósito, para os que se prepararam para esse encontro com o juiz da terra, o dono da terra. Ele vai chegar para resolver com essa terra. Ele vai vir. Ele já está chegando. O tempo se aproxima. O tempo se aproxima. Quem achar que esse mundo tem muito tempo, está enganado, perdendo seu tempo. Porque o tempo agora se abrevia. O tempo encurta, o tempo passa rápido e não vai ter tempo para se preparar. Quem ficar brincando, quem brincar de ser salvo, não vai ter tempo para se preparar. Não vai ter tempo para preparação, a santificação, a purificação, a natureza nova, nascer de novo. Ser uma nova criatura, ser uma pessoa espiritual, simplesmente vivendo em um corpo de carne, mas um ser espiritual. Oh, Paizinho maravilhoso, obrigado por essa alerta, obrigado por esse discernimento, obrigado por nos dar esse conhecimento, por trazer aos nossos ouvidos o que está acontecendo no céu, no reino do Altíssimo. Obrigado por esse conhecimento, que o rei está vindo. O rei está vindo. Se prepara a terra. Se prepara, moradores da terra. Porque vocês estão iludidos com o Deus de vocês. O Deus que vocês clamam. O Deus que vocês invocam, o Deus que vocês buscam, o Deus que vocês fazem suas orações, o Deus que vocês fazem seus pedidos ocultos.
o Deus que abençoa vocês, mas não tem correção, não tem disciplina, não informa a vocês o caminho da salvação. Esse Deus que vocês invocam, esse Deus que vocês buscam, esse Deus que o compromisso de vocês é só orar para pedir as coisas, é só orar para ter vida, para ter coisas materiais, para ter providências para a carne, suprimento para a carne. Esse Deus que vocês chamam, que vocês invocam, que vocês oram, que vocês pedem ajuda, que vocês nas suas aflições clamam. E Ele só resolve coisas terrenas. Ele só resolve coisas da terra, coisas carnais, coisas da vida na carne. Esse Deus que vocês clamam, esse Deus que vocês conhecem, Ele não trata de salvação, Ele não trata de vida eterna, Ele não fala de salvação, Ele não fala de vida eterna. Ele não tem correção, Ele não tem disciplina. Vocês não são disciplinados, vocês não são corrigidos, vocês só têm boca para pedir a esse Deus de vocês. E Ele não se importa com a vida de vocês. Ele simplesmente responde, Ele simplesmente dá o que vocês querem, porque a vida de vocês é na terra, vocês são terrenos. Vocês só se preocupam com coisas materiais, com coisas terrenas. E esse Deus de vocês não se preocupa com a salvação de vocês. Ele não se importa com a salvação de vocês. Ele não dá a mínima para a perdição de vocês, que vocês estão perdidos. Porque esse Deus de vocês é o Deus da morte. É o anjo caído, Lúcifer, é o Deus de vocês. O Espírito Santo fala com a terra, o Espírito Santo fala com o mundo. Onde existe um ser que respira nessa terra, que tem um corpo humano, o Espírito Santo fala com essa pessoa. Não importa se ela mora no mato, na roça, na caatinga, na montanha. Não importa onde ela mora, se ela está viva, está respirando. É um ser que tem uma alma. A sua alma está morta, você está morto. A sua vida na carne não é vida. Você é um defunto vivo. Você está morto. Você está condenado à morte. O Espírito Santo alerta vocês, moradores da terra. Vocês todos estão mortos. Vocês estão mortos. Condenados à morte. Condenados ao inferno. Condenados ao lago de fogo. Por causa da morte de Adão e Eva. E antes da morte de Adão e Eva, o anjo caído, Lúcifer, o anjo rebelde, que se rebelou lá no céu, e ele morreu. Ele foi cortado da vida, ele foi cortado do eterno. Ele morreu e ele foi expulso do céu. Tanto ele quanto os que seguiram ele, todos morreram, todos estão mortos. E eles vieram passar a morte para Adão e Eva. E vocês, povo da terra, moradores desse planeta Terra, vocês são descendência de Eva e Adão. Eva e Adão estavam mortos. Vocês estão mortos. Não fiquem vocês achando que o Espírito Santo não entende o que fala. Porque vocês estão comendo, vocês estão bebendo, vocês estão dançando, vocês estão farreando, vocês estão casando, vocês estão separando, vocês estão vivos, vocês estão mortos, porque esse mundo é o mundo dos mortos. Satanás é o Deus morto, do mundo dos mortos. Vocês estão mortos para Deus. Vocês não têm vida com Deus.
E essa é a diferença. Quando Yahushua vier, que ele está chegando. Se você não acreditar, ele está chegando. Se você acreditar, ele está chegando. Não faz diferença o que você crê ou não crê. Ele vai vir do mesmo jeito, independente da sua fé. Não depende da sua fé para a palavra do Eterno se cumprir. Depende do Eterno já ter deixado escrito que vai se cumprir. Não tem a ver com você querer ou não. Não tem a ver com você acreditar ou não. Não tem a ver com sua fé. Isso não é algo seu. Não é pessoalmente seu. Isso não lhe pertence. Não foi você que determinou. Não foi você que decidiu. Não é por você crer ou não que alguma coisa vai mudar do que está escrito na palavra do Eterno. Você querendo crer ou não é a palavra do Eterno. Você não crendo ou crendo é a palavra do Eterno. Não vai deixar de ser palavra do Eterno porque você não acredita. Você não significa nada. Você não importa nada. Você não decide nada. Você não é ninguém, você não é nada. Você é apenas um barro, pó e uma cinza que será voada no vento logo assim que a sua alma sair. E o Espírito Santo explica para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Não é só para a nação brasileira. Aonde a padroeira do Brasil é Cida. Cida é a Maria, a mãe de Deus. Vocês são irracionais. Vocês não raciocinam. Vocês são igual a animais irracionais. Aonde o Criador tem mãe? Desde quando algo eterno pode ter uma mãe terrena? Desde quando o que é eterno pode nascer de uma mãe terrena? Yahushua nasceu porque Yahushua foi o Filho do Eterno. O Eterno se manifestando através do Filho. Mas o Eterno é da eternidade. Que condição Maria tinha de ter o Eterno dentro dela? Desde a eternidade. Desde quando Maria foi eterna, para ter o pai e a mãe eternos? Maria já foi criação do Eterno. Que condição Maria tem de ser mãe do Eterno? Por acaso o Eterno tem mãe? Da parte de quem? Quem da eternidade seria a mãe dele? Só se ouve falar de um único Eterno. Não tem uma Eterna que gerou o Eterno. Vocês não têm juízo, vocês são sem juízo. Vocês estão agindo como pessoas que não têm raciocínio. Parem de agir assim. Raciocina, analisa, pensa por si mesmo. Não fica seguindo quem criou religião, quem inventou religião, quem trouxe religião para você seguir. Você sabe quem está por trás da religião, o que está por trás da religião, quem trouxe a religião, quem criou a religião. Porque seu pai é católico, sua mãe é católica, você tem que ser. Você não sabe quem criou, você não sabe quem fez, você não sabe por que existiu a religião, para que existiu. Só porque sua mãe foi, seu pai foi, seu bisavô foi, sua bisavó foi, você tem que ser. Analisa, raciocina, pensa por si. Você não tem que ser gado, sair seguindo os outros. Quando solta uma manada de gado para ir para um pasto, eles saem seguindo uns aos outros. Você não é gado para seguir ninguém. O Pai te deu juízo. O Pai te deu raciocínio. O Pai te deu uma mente capaz de raciocinar, pensar e analisar para você seguir por si mesmo, pelas suas próprias decisões, segundo o seu raciocínio, segundo o seu análise. Você não precisa andar seguindo ninguém que anda atrás de imagem, atrás de ídolo. Você não precisa disso. Você tem que analisar e raciocinar. Por que você precisa disso? Porque sua mãe ou seu pai andou atrás disso. Você é obrigado a seguir seu pai e sua mãe? O seu pai e sua mãe for para o inferno, você também vai? Para com esse negócio de seguir pai e mãe. Vai raciocinar, vai analisar, vai pensar por si, vai decidir por conta própria. Para você entender se você quer ir para o inferno seguindo seu pai e sua mãe. Mas o Espírito Santo, nessa tarde, alerta. Alerta aos moradores do mundo. Os moradores do mundo. O Espírito Santo não fala só com a nação brasileira.
Aonde tem a padroeira, que é a Cida. A Maria, que é a venerada. O Espírito Santo fala com o mundo. Toda a adoração de ídolos, toda a adoração aí de imagem, toda nação que tem um ídolo, que ali é sua, que tem uma imagem, um ídolo, que representa o seu Deus. Toda essa adoração que está envolvendo ídolo e imagem, e todo tipo de ritual, todo tipo de adoração debaixo da terra. Não é o eterno Criador do céu e da terra que recebe essa adoração. É o anjo caído, Lúcifer. Até a vinda de Yahushua, o Espírito Santo vai falar disso. Vai tratar desse assunto. Porque os que são do eterno vão ouvir a voz do Espírito Santo. Os que não são do eterno, não pertencem ao eterno, não tem que ouvir mesmo, não tem que acreditar mesmo, porque não é do eterno. Não faz parte dos que vão ser salvos. Não faz parte dos que o Espírito Santo veio tratar, veio trabalhar e veio ministrar para a salvação deles. Quando o Espírito Santo fala do grupo que não vai ser salvo, são os anjos caídos, os anjos rebeldes, que eles nasceram aqui nesse mundo também. Quando Adão e Eva pecou, que a morte entrou lá em Adão e Eva, e os filhos de Adão e Eva nasceram, todos nasceram mortos. E as suas almas estão aprisionadas no inferno. Elas não estão sofrendo em nenhum cativeiro de sofrimento, mas um cativeiro onde elas estão trancadas, até o nascimento acontecer, até elas virem para este mundo. E quando elas nascem aqui nesse mundo, é com um único fim, um único propósito: entender o caminho da salvação, aprender o caminho da salvação. O Espírito Santo não está falando o caminho da religião, porque o caminho da religião já passou, o caminho da religião já se foi. Agora é o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo, alertando os moradores da terra, para que eles venham conhecer a salvação em Yahushua. Eles venham conhecer o que foi a queda de Adão e Eva, o que foi a queda de Lúcifer, para que eles venham ter o conhecimento, para eles se voltarem para as Escrituras, para eles serem purificados pela palavra, eles serem santificados na palavra, eles fazer morrer a natureza terrena, eles ter a natureza nova, ter a natureza renovada pelo entendimento da palavra do Eterno, eles nascerem de novo, ser uma nova criatura, e aí eles são salvos, eles passaram da morte para a vida. Então, quando o Espírito Santo veio, foi para alertar os anjos arrependidos. Quando Adão e Eva teve os seus filhos, aconteceu o que o Espírito Santo falou agora. As almas estão aprisionadas no inferno. E os corpos dos filhos de Adão e Eva são os anjos caídos. Os anjos caídos, que chamam demônios e como quiser chamar, porque eles se tornaram inimigos de Deus. É eles que possuem os corpos das pessoas. Ele possui os corpos dos filhos de Adão e Eva. E eles possuem, porque aqui é o reino de Satanás. Satanás governa esse mundo. Aqui é o reino das trevas. Aqui é o reino da ciência do bem e do mal. Satanás é quem é o Deus desse mundo. O Deus desse reino, da ciência do bem e do mal é Satanás. É ele que recebe toda a adoração. É ele que recebe toda a invocação. É ele que recebe todo o culto, todo o louvor, toda a música. Tudo que faz de música evangélica, tudo que se diz de religião, invocar um Deus, é ele, Lúcifer, o anjo caído, o rei das trevas, é ele que vocês invocam. É ele o Deus da religião de vocês. Não importa o nome da religião, não importa a religião, não importa ela é grande, não importa ela é pequena. É Lúcifer, o Espírito Santo. Avisa os moradores dessa terra. Avisa os moradores dessa terra, aonde invocar um Deus. Seja numa ilha no Pacífico. Tiver uma ilha no meio do Pacífico, o Espírito Santo já fala assim para entender o grau de sinceridade
problema alguém conseguir fazer uma ilha no meio do Pacífico, assim como fizeram aquela cidade de Dubai, no mar, lá no deserto. Se alguém conseguir fazer uma ilha no meio do Pacífico e ali invocar um Deus, ali buscar um Deus, é Lúcifer, o Deus que estão invocando, o Deus que estão adorando naquela ilha do Pacífico, é Lúcifer. Assim venha a acontecer, que alguém faça, consiga fazer essa ilha no meio do Pacífico, e lá adorar um Deus, lá servir um Deus, é Lúcifer. Porque não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Os quatro cantos dessa terra, os quatro cantos desse mundo, assim como Deus, assim como o Eterno falou como Jó, os quatro cantos desse mundo. Assim o Espírito Santo diz, o Deus desse mundo é Lúcifer. Lúcifer é o Deus de vocês, humanidade, povo da terra, moradores da terra. É Lúcifer que vocês invocam, é Lúcifer que vocês têm como Deus, é Lúcifer que vocês adoram, é Lúcifer que vocês servem. Porque ele veio para esse mundo. E ele montou o reino dele aqui. E aqui ele se passa pelo Eterno. Ele se passa pelo Eterno. O Eterno permitiu. O Eterno permitiu. Permitiu. Porque o Eterno permitiu. Porque o Eterno sabe dos anjos que não tem, dos anjos aqui que não são arrependidos, os anjos caídos, que não tem perdão, não vai voltar. E o Espírito e o Eterno sabe dos anjos arrependidos, que o arrependimento foi lá em cima. E o Pai permitiu para fazer a separação dos salvos e dos condenados, no meio dos arrependidos, porque no meio dos caídos não tem salvação. E a Yahushua não veio para os caídos, e a Yahushua veio para os anjos arrependidos. Então, para fazer a separação entre os anjos arrependidos, os salvos e os condenados, porque os anjos caídos, Satanás, com toda a religião, todo tipo de invocação e adoração, todo tipo de se passar por Deus aqui na terra, ele faz de tudo, ele fez de tudo para atrair os anjos arrependidos. E o Pai permitiu, porque o Pai não quer ninguém obrigado. O Pai não vai forçar ninguém a voltar para Ele. O Pai dá a livre escolha de escolher Satanás como Deus ou o Eterno como Deus. Satanás como Deus, todas as religiões está escolhendo Lúcifer como Deus. As Escrituras Sagradas está escolhendo o Eterno como Deus. A Escritura Sagrada, sem o que ele fez, as divisão de capítulo e versículo, título e subtítulo. Lê as Escrituras Sagradas reta, de forma reta, sem ter essa divisão que Satanás colocou. Quem é do Eterno vai se voltar para as Escrituras Sagradas, vai ler como o Espírito Santo diz, a leitura reta, livro por livro, sem divisão de capítulo e versículo, sem corte, sem título e sem subtítulo, reta, a leitura reta, e vai esperar o Espírito Santo vir, abrir a palavra, abrir o entendimento, porque fora o Espírito Santo, qualquer entendimento é de Satanás. Por isso ele colocou a interpretação, essa questão de texto, contexto, interpretação, para ele forjar os seus sermões, para ele forjar o meio de entender a palavra. E ele também criou suas faculdades. Ele criou as faculdades de teologia, a forma de estudar Deus, estudar Ele, a forma dele manipular a palavra, a forma dele roubar o que não é dele, mexer no que não pertence a ele. Quando vai estudar esse negócio de teologia, Deus, é ele, está estudando ele. A forma de manipular a palavra, a forma de controlar as pessoas, a forma de
de fazer, de se aproveitar da situação, de enganar e mentir para as pessoas. Então o Espírito Santo nessa tarde está dizendo a vocês, quem está por trás da teologia, é o mesmo que está por trás da adoração ao mundo. Quem está por trás da música gospel, vocês aí, cantores da música gospel, vocês estão adorando a Lúcifer. Todos vocês, cantor de música gospel, estão adorando Lúcifer. Ele também trouxe a parte da música. Ele também trouxe essa festa, essa comemoração toda para ele. Ele trouxe toda essa adoração a ele. Então todos vocês adoram Lúcifer. Vocês cantam para ele. Vocês fazem os seus shows para ele. Vocês fazem tudo para ele, porque vocês não sentem nenhum constrangimento, porque vocês não sentem nenhum incômodo, porque vocês não sentem nenhum arrependimento, porque vocês andam com suas maquiagens, porque vocês andam todas pintadas. O Espírito Santo fala das cantoras. Porque vocês andam todas pintadas, porque vocês andam todas maquiadas, porque vocês pintam seus cabelos a hora que quer, a cor que quer, porque vocês cortam seus cabelos, porque vocês são vaidosas, porque vocês andam com suas roupas curtas, suas roupas coladas, e vocês não se incomodam, e vocês não se constrangem, e vocês não se envergonham, e vocês não se arrependem. Por que vocês têm uma resposta? Vocês andarem com esse escândalo todo, essa indecência toda, e vocês não sentem nada, vocês não se incomodam, vocês não se arrependem, vocês não vê nada errado nisso, vocês não se constrangem. Por quê? Vocês têm uma resposta? Se vocês têm, o Espírito Santo vai deixar que vocês achem. É isso que o Espírito Santo diz nessa tarde. É isso que o Espírito Santo diz nessa tarde. As cantoras gospel. A forma que o Espírito Santo falou. As roupas escandalosas. As roupas sensuais. As roupas desenhando tudo. As maquiagens. O excesso. A forma de chamar a atenção. A forma de aparecer. Os cortes de cabelo, as pinturas nas unhas, as maquiagens, as bocas pintadas. Vocês estão cantando para Deus? Sim, Lúcifer. É, Lúcifer, o Deus de vocês. Para o Eterno vocês nunca cantaram nada. Ele nunca mandou vocês cantar música alguma para ele. Vocês não têm o Espírito Santo. Vocês nunca tiveram o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se acoloia com o pecado, não se acoloia com o mundanismo, não se acoloia com carnalidade, não se acoloia com vaidade. Vocês não têm o Espírito Santo, porque ele nunca se calaria dentro de vocês, nunca. Vocês saberiam que estão erradas. Se vocês quisessem ignorar ele e continuar no erro de vocês, vocês não seriam inocentes. Mas o Espírito Santo manda vocês se enxergar, vocês olhar dentro de vocês. Vocês sentem algum incômodo? Vocês sentem algum constrangimento? Vocês sentem? Porque não é o Espírito Santo que está em vocês. Jamais o Espírito Santo ficaria calado diante de uma situação dessa no corpo de vocês, sendo que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo se calaria no templo que é vocês, diante dessa situação? Por quê? Por que o Espírito Santo se calaria? Por que o Espírito Santo não disciplinava? E por que o Espírito Santo não corrigiria? Vocês não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo fala nessa tarde, vocês não têm. Não têm. Porque o Espírito Santo não está nessa apostasia de Satanás. E nem está nesse show gospel de vocês.
O Espírito Santo nunca pediu para ninguém cantar música para ele. Vão ler as Escrituras Sagradas? Alguma vez ele pediu alguém cantar para ele? Quem inventou esse negócio de louvor na terra? Quem inventou esse negócio de cantoria na terra? Cantar para esse Deus, Lúcifer? Ele não disse que ele era ministro de louvor lá no céu? Vocês estão cegos. Para quem vocês estão cantando, então? Ele não disse a vocês que ele era ministro de louvor lá no céu? Então, quem trouxe o louvor para a terra? Quem está querendo louvor? Quem está querendo adoração? Vocês são cegos? Vocês não percebem o que vocês estão fazendo para quem vocês estão cantando? Quem é o ministro? Quem é o ministro? Quem falou de ministro de louvor lá no céu? Quem falou? Não foi o Lúcifer? Não foi o anjo caído? Por que vocês estão cantando para ele e vocês não se corrigem? Vocês não se enxergam? Vocês estão cegos? Ou vocês fazem porque adora ele mesmo? Se assumam. Adora ele mesmo? Então se preparem para ir para o lago de fogo com ele mesmo. Porque se vocês não querem a sentença do lago de fogo, que é a dele, vocês se corrijam. E sabe onde vocês vão se corrigir? Venha ler as Escrituras Sagradas. Venha ler. Venha ler a palavra. Sem capítulo, sem versículo, sem corte. Venha ler por inteiro. Venha ver quando foi que Paulo mandou alguém cantar para Deus. Pedro mandou cantar para Deus. Yahushua mandou cantar para ele. Alguma vez Yahushua pediu música para ele? Mandou fazer show para ele? Cantar para ele? Vocês têm o comércio de vocês. Vocês querem ganhar, é o pão de vocês. Com esse negócio de louvor para Deus. Realmente, Deus Lúcifer. Para ele, vocês podem cantar mesmo e ganhar dinheiro com música dele. Porque ele não corrige vocês, ele não disciplina vocês. Ele não tem nada para oferecer a vocês, ele não tem salvação, ele está morto, é a morte, vai levar todos vocês para o lago de fogo. Por que ele corrigiria vocês? Para que essa correção? Ele é a morte, está levando vocês para a morte. O Espírito Santo, que não tem nada a ver com isso, não está nesse meio, não pertence a isso. O Espírito Santo fala a verdade, para abrir os olhos de vocês. Depois de vocês ouvir o Espírito Santo, vocês quiserem continuar assim, vocês não são inocentes. Deus tem vocês como culpado. E vocês já fizeram a escolha de vocês. Então se preparem para ir com Lúcifer, o Deus de vocês, para o lago de fogo. Passar a eternidade com ele. O Espírito Santo só alerta vocês, só avisa vocês. Quem vai escolher o caminho de vocês? É vocês. Ficar na religião, sabendo quem é o Deus da religião, sabendo que está servindo a Jesus, Lúcifer, está cantando para ele, fazendo show para ele, e vocês continuarem assim, vocês selaram o destino de vocês. Vocês já escolheram com quem querem passar a eternidade. Então só resta vocês se lamentar no lago de fogo pela escolha de vocês. É isso que o Espírito Santo alerta nessa tarde. E o Espírito Santo não só fala com as cantoras gospel. Porque não é só elas que estão assim, nessa situação. Cantores gospel. Todos. Porque na igreja de Lúcifer não tem salvação. Então o Espírito Santo não vai falar aqui de uma igreja, não vai falar aqui de uma atitude, de uma ação, de outra. Tem que falar o todo. A religião toda, todas as religiões. É tudo. O Espírito Santo envolve a terra. Não envolve um local, uma cidade. Envolve a terra. O Deus dessa terra. O Deus dessa terra. O Espírito Santo procura ser o mais lógico possível. O mais objetivo possível. Para que não haja engano. Para que não haja mal entendido. O Deus da terra inteira, é Lúcifer. É isso que o Espírito Santo está avisando. Para todos nessa terra, todos. Por isso que vocês veem esse mundo mal dividido. Vocês veem a injustiça social. Vocês veem como as pessoas são malignas,
como elas são cruéis, como elas são perversas, como a religião não muda nada, a religião não resolve nada, a religião não faz nada. A religião é uma capa, é uma camuflagem para Satanás ser adorado, porque ele sempre almejou ser adorado. Ele desejou o trono de Deus, para ele se sentar num trono e ser adorado. Ele desejou a adoração do Pai. Então, o que Satanás quer não é governar bem, não é resolver as coisas boas para todo mundo. Ele não quer trazer solução para ninguém. Ele não quer saber de resolver nada para ninguém. Ele quer saber de ser adorado. Adorado! Adorado! Porque ele é Deus. Mas ele não é um Deus do bem. Ele é um Deus do mal. Ele é um Deus do mal. Um Deus do caos. Um Deus do caos. Vocês veem esse mundo como é. E como no reino da morte existem os anjos caídos nos corpos dos filhos de Adão e Eva, vocês podem ter a resposta para a violência do mundo, para os assassinatos do mundo. Vocês podem ter a resposta. Por que as pessoas se matam, assassinam umas às outras? Por que as pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro? Porque as pessoas oprimem por dinheiro, tiram vantagem da vida dos outros por dinheiro. Vocês podem enxergar porque esse mundo é sem amor, esse mundo é governado pelo ódio, pela vingança e pela matança, pela destruição. Vocês agora têm olhos para enxergar, vocês agora têm olhos para ver. Quando vocês veem uma cena, uma pessoa tirando a vida do outro, ali é um anjo caído. Ali é um anjo caído. Caso seja um anjo caído, pode ser tirando a vida de um anjo arrependido, o corpo de um anjo arrependido, ou pode ser tirando o corpo de um outro anjo caído. Eles guerreiam entre si, eles se matam, eles tiram os corpos uns dos outros. Por isso que o Espírito Santo está aqui, para chamar os anjos arrependidos. Quando o Espírito Santo fala dos anjos arrependidos, é porque na rebelião lá, quando Lúcifer quis roubar o trono do Eterno, que ele colocou uma terça parte do céu contra o Eterno, outra parte estava meio indecisa. Então o Eterno veio resolver essa causa. E o Eterno chamou que os que fossem do lado dele passassem para o lado dele. Os que não fossem do lado dele ficassem onde estava mesmo. E o Lúcifer não se arrependeu. Seus anjos também não se arrependeram. Mas houve a parte que se arrependeu e ficaram do lado do Eterno. Mas eles estavam com uma mancha. Eles duvidaram do reino do Pai. E eles se rebelaram com a Satã. Simplesmente eles se arrependeram. E esses anjos são vocês aí que estão ouvindo. São todos onde as ministrações chegarem. São as irmãs que estão aqui orando. Tudo fazem parte dos anjos arrependidos. Porque Yahushua veio para salvar os anjos arrependidos. Recuperar eles pela palavra. E trazer eles de volta à vida eterna. E a recuperação seria por Adão e Eva. Adão e Eva era a recuperação dos anjos arrependidos. Mas os caídos tinham o inferno e lago de fogo para eles. E eles não ficaram felizes. Eles não ficaram felizes com o que o Pai resolveu. Salvar os arrependidos e eles para o lago de fogo e inferno por toda a eternidade. Onde eles seriam lançados pela rebelião deles. Foi quando eles vieram fazer Adão e Eva desobedecer a Deus. E Adão e Eva herdou a morte deles, morreu igual eles para o eterno. Foi cortado da vida eterna. Adão e Eva foi cortado da vida eterna. Morreu também para o eterno. Por isso vocês estão aqui nessa morte.
essa morte eterna, condenados ao lago de fogo, porque Adão e Eva foi ouvir a morte. E a morte passou para Adão e Eva. Foi assim que vocês morreram. Foi assim a morte espiritual de vocês. O Espírito Santo não está falando de carne. Está falando de morte espiritual. Porque vocês estão vivos nesse corpo físico. Mas a alma de vocês está morta. A alma de vocês não está só morta. Como ela está no inferno, em cadeia. No inferno, em cadeia. Mas ela não está lá sofrendo do tormento. Está apenas presa, esperando o nascimento para vir para esse mundo, para pela palavra ser resgatado dessa condenação da morte, a qual já está no inferno. Porque a palavra diz, se crer será salvo. Se não crer, já está condenado. Já está, não será. Já está. As almas já estão condenadas lá no inferno. Condenada por causa da morte. Estão lá. Mortas. Mortas. No seu corpo. É um anjo caído. Se você não acredita, é. Se você acredita, é. Você não pode mudar essa história. Foi a causa da morte de Adão e Eva. Você não sabe de nada que aconteceu lá em cima. Você não sabe de nada do mundo espiritual. Você não pode duvidar do que você não conhece, do que você não sabe. Você tem que aceitar a informação para ser salvo. Se você não aceitar, se prepare para o lago de fogo, porque sua alma já está lá condenada. Você pode escapar da condenação? Você pode libertar sua alma de lá? Você pode fazer alguma coisa pela sua alma que já está lá no inferno, em cadeias? Você pode? Você não pode. Então cale a sua boca. Porque você não pode vir questionar com o Espírito Santo, nem tampouco vir desmentir o Espírito Santo. Você não viu nada, você não sabe de nada. Cale a sua boca. Ouça o Espírito Santo para a sua própria salvação. Ou então, não creia para a sua condenação, que é o que você já é condenado. Você já está condenado. E a salvação é o nascimento nesse mundo. Nasce nesse mundo para pela palavra. O Espírito Santo não está aqui falando para pela religião, para pelo pastor, para pelo ungido. O Espírito Santo não está aqui classificando ninguém com autoridade alguma, responsável pela salvação de ninguém. O Espírito Santo está colocando a palavra. Não há um nome que possa salvar no céu e na terra que não seja Yahushua. Quando fala Yahushua, o nome, a palavra por inteiro, apenas resume no nome do que é o autor da obra. Você não vai só ficar falando Yahushua, Yahushua e você vai ser salvo. É a obra por inteiro. Você vai apenas ter a identificação correta, a fonte que você está recebendo, do que você está se alimentando. E a Yahushua é a fonte da água da vida, a fonte da salvação. Mas você não vai ficar só com o nome Yahushua. Você vai beber da água da vida. Você vai entrar nessa fonte, o qual o nome se chama Yahushua. Essa é a única fonte que você pode beber da água da vida. Você pode correr para a religião que você quiser. A religião que você quiser. Você vai beber da água da morte. Você vai beber da fonte da morte. Não vai te ressuscitar. Você vai continuar morto. A morte não pode libertar a tua alma do inferno. Você também não pode se libertar sozinho. O que você pode fazer para tirar a sua alma do inferno? Você pode fazer alguma coisa para tirar a sua alma do inferno? Você não pode. Você tem que beber da fonte da água da vida, e Yahushua. Você tem que vir para as escrituras sagradas. E o Espírito Santo é a fonte da água. É ele que abre o entendimento. É ele que abre a palavra. Se não for o Espírito Santo que lhe abre a palavra, você continua morto. Se você andar com suas interpretações, entendimento da sua própria mente, você está morto.
Não vai lhe salvar. Você entender a palavra com o seu próprio entendimento carnal, ou você entender com interpretação sua. Você pular de capítulo em capítulo, versículo em versículo, e você elaborar um entendimento, e você dizer que você interpretou, você entendeu. Você não entendeu. Você é um iludido, você é um enganado. E você não pode se salvar. Ou o Espírito Santo te dá entendimento, ou você está condenado. E você não tem jeito de escapar. Você não tem como escapar da condenação eterna. O Espírito Santo alerta as Escrituras Sagradas, sem auxílio de homem nenhum, sem auxílio de faculdade nenhuma, sem auxílio de teólogo nenhum, sem auxílio de pastor nenhum. Ninguém. É você e a palavra. É você e a palavra. É a sua salvação. É a sua alma que está presa no inferno. É você que tem que dedicar por ela. É você que tem que buscar a sua salvação. Não é ninguém por você, é você. E você vai dedicar ao estudo da palavra. Pode jejuar, pode orar. É dedicação. Você vai dedicar. E o Espírito Santo que vai lhe abrir a palavra. É Ele que vai lhe abrir a palavra. Ele vai lhe abrir o entendimento. E Ele vai lhe ensinar o caminho da salvação. Caso contrário, não se iluda. Você está morto. Sua alma está presa no inferno. E é para lá que você vai voltar. Porque pela sua alma estar presa no inferno, não quer dizer que você não vai nascer aqui. O seu corpo já está aqui. Tem um demônio no seu corpo. O dia que você fechar os seus olhos, simplesmente a sua alma vem para você dar conta da obra que o demônio praticou através de você. E é você que já estava condenado lá. E você não escapou da condenação. O demônio no seu corpo fez só selar a sua ida para o inferno na eternidade. Hoje o Espírito Santo abre a porta da saída, do escape, para a alma sair da cadeia lá no inferno e vir para o corpo e pela palavra se alimentar da vida eterna, se alimentar da fonte da água da vida, beber direto do rio da água da vida. E pelo entendimento da palavra, fazer morrer a natureza terrena, renovar o entendimento, nascer de novo, ser uma nova criatura, ser participante da natureza do eterno e passou da morte para a vida. É salvo, liberto, conquistou a eternidade, uma vida com o eterno. Não existe outro caminho. Quem ouvir essa ministração do Espírito Santo e arranjar caminho para ir, que não seja o que o Espírito Santo falou, está perdendo seu tempo com outro caminho. Está perdendo seu tempo, desviando o seu pé para outro caminho. Não adianta. Ou fica com o que o Espírito Santo falou, volta para a palavra, aprende com o Espírito Santo, ou qualquer outro passo que der na vida, morte eterna, condenação eterna, lago de fogo. Não se esqueça, já está condenado. A alma já está presa no inferno. A única condição sua agora é sua alma escapar de lá. Para a eternidade, para a salvação. Não o dia que você partir, sair de lá, só para ser julgada e condenada pelas obras praticadas pelo seu corpo aqui na terra, por um demônio no seu corpo. A palavra diz que todos comparecerão no tribunal de Yahushua para dar conta das obras praticadas pelo corpo. Então não é pela sua alma, é pelo seu corpo. Um demônio está lhe usando. Um demônio está lhe usando. Seja você homem, seja você mulher. Um demônio está usando o seu corpo. E você não envolver com as escrituras sagradas, não envolver com o Espírito Santo, para lhe dar entendimento, para lhe abrir a palavra, lhe dar entendimento, e você se libertar, você vai dar conta das obras que esse
que esse demônio praticou através do seu corpo. É você que vai responder na eternidade pelas obras que esse demônio praticou no seu corpo. Porque a sua alma está presa em cadeias, lá no inferno, não em sofrimento. E no seu corpo, o demônio, usando o seu corpo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para ver se tu abre o entendimento. Por que as mulheres andam todas nuas? E elas se acham vestidas? Por que elas andam todas nuas? Por quê? Porque elas não têm espelho, elas não se enxergam, elas não veem que estão nuas. Esses são os demônios dos corpos delas, usando os corpos delas para a prostituição. Mas quem vai dar conta dessa obra praticada pelo corpo? Não é a alma delas? É disso que o Espírito Santo está falando. Vocês fiquem atentos, vocês despertem, vocês fiquem espertos, vocês abrem os olhos, vocês raciocinam, vocês buscam entender as coisas corretas. O Pai deixou a consciência. O demônio está usando o corpo, mas o Pai deixou a consciência. Mas ninguém está se atentando para a sua consciência. Estão abraçando o seu demônio, defendendo o seu demônio. Vai falar que uma mulher está mal vestida, que ela parte para cima de você, ela quer te bater. Ela está correta, ela está certa, nua. É o demônio no corpo dela, que quer usar o corpo dela na prostituição, para condenar ela. E o que o demônio faz com esses corpos aí, que tem a consciência e os 5 sentidos, que é o que ele usa também? O que ele faz com esses corpos? Foge da Escritura Sagrada, foge de alguém que tenha mesmo a verdade, conheça mesmo a verdade, entenda mesmo a verdade. Se libertou de Satanás, dos demônios e do seu próprio demônio, e agora tem a palavra do Eterno. Essas pessoas fogem. O demônio foge com o corpo delas. Para pela consciência, elas não vão ouvir a palavra, não cair a consciência delas. E elas vinham ouvir a palavra, aceitar a palavra, buscar entendimento na palavra, passar pelo processo da libertação. Que a libertação não é o ungido nem o pastor que faz. A libertação é cada um, com sua própria autoridade que Yahushua lhe deu. Mas exige conhecimento, exige entendimento. A salvação não é conquistada de qualquer jeito. A salvação não é com ignorância, não é com irresponsabilidade, não é sem compromisso. A salvação exige responsabilidade, exige compromisso, exige determinação, exige perseverança, exige escolha, exige decidir, aceitar, querer ser. Exige uma obra. E não é na vida de ninguém, não. Quem diz que você tem que fazer uma obra na vida de outra pessoa, você está indo para o inferno. Enquanto você está cuidando da obra na vida do outro, você tem que cuidar da obra da sua salvação. É a sua salvação, é a sua obra. Não é da obra da vida dos outros. Satanás que inventou essa mentira, que você vai fazer a obra da salvação na vida do outro, e você está indo para o inferno. E nem consegue tirar o outro, porque você não sabe, você não entende. O Espírito Santo hoje te alerta e te mostra para você entender. Vai ler a Escritura Sagrada. Vai aprender com a palavra. Vai aprender com o Espírito Santo. E ele vai te ensinar o caminho da salvação. Ele vai te ensinar o caminho da libertação. Ele vai te ensinar o caminho de usar a autoridade para tu se libertar. Satanás que inventou isso. Que o homem é autoridade. E ele que tem autoridade de expulsar demônio. Olha, Satanás criou a religião para você acomodado. Ir lá para alguém salvar você. Você está condenado. Não se esqueça, sua alma está lá no inferno presa. Você vai esperar alguém vir libertar sua alma de lá?
Você está perdendo o seu tempo e a sua vida está passando. O Espírito Santo lhe alerta. A sua vida está passando. Você sabe quanto tempo você ainda tem? Não confie que um homem vai libertar você. Que existe um ungido lá na igreja, o capacitado, o preparado, o autoritário, a autoridade, para através dele libertar você. Você está perdendo seu tempo. Quanto tempo você está lá? Você viu alguma libertação da sua vida? Ou você vê sempre você com o mesmo demônio, as mesmas práticas, os mesmos costumes, as mesmas atitudes? Não se iluda. Você está condenado. A sua libertação nunca vai acontecer por outra pessoa libertar você. É você pelo conhecimento da palavra, no seu entendimento. Não é no entendimento do outro, é no seu. O Pai ensina a pessoa o procedimento dela se libertar pela palavra. E quem se liberta é ela mesma, com o entendimento que ela tem pelo Espírito Santo. Se ela não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, esse conhecimento da palavra, esse mover do Espírito Santo na vida dela, pelo entendimento da palavra, ela vai morrer condenada, esperando alguém salvar ela. O Espírito Santo hoje te alerta os teus olhos. Não fica aí não, esperando que alguém vai te livrar dessa condenação não, que não vai não. E enquanto tu tá esperando alguém vir te libertar, o demônio tá trabalhando através do teu corpo. E não se esqueça, quem vai dar conta da obra praticada pelo seu corpo é você. E não pense você que vai lá para lá ver se é salvo ou não pelo juízo, não, pelo julgamento, não. O reino de Deus é aqui, agora. Não é carnal como o reino de Satanás, na carne. O reino de Deus é espiritual, é no seu entendimento pelo Espírito Santo. O entendimento que você tem da palavra, você assume, você vive. Você está no reino. Do jeito que parte para a eternidade, é a decisão que já tomou. Não pensa você que você vai partir e lá decide se você é salvo ou não. Lá decide que você está condenada, porque partiu daqui já condenado. Porque os salvos já tem o mover do Espírito Santo, pela palavra do Eterno. Não está enfiado em nenhuma religião. Não está esperando nenhum homem vir libertar. Não está debaixo da autoridade de ninguém. Não está debaixo do jugo de ninguém. Não está atrás do entendimento de ninguém. Negócio de pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aonde na Bíblia está escrito que a igreja tem algum pai? A igreja de Satanás, as religiões que Satanás inventou, tem seus pais sim, tem os seus escritores, tem os seus anjos caídos, que escreveram seus livros para ditar as regras das suas igrejas, dos seus pais. Mas a igreja de Yahushua não tem pais, não. Tem as colunas da igreja. E o fundador foi Yahushua mesmo. Foi ele mesmo o fundador. E as colunas da igreja, os 12 discípulos. O Pai não está mandando ouvir ninguém, além dos 12 discípulos. Principalmente Paulo e Pedro. O Pai não está mandando seguir nenhum pai de igreja. O Pai não está mandando seguir nenhum historiador. O Pai não está mandando seguir nenhum contador de história. O Pai não está mandando seguir nenhum teólogo. O Pai não está mandando seguir nenhum escavador, aqueles que fazem escavação e fazem descoberta e vêm contando as suas histórias. O Pai não está mandando ouvir nenhum geólogo. Olha, para melhor dizer, o Pai não está mandando ouvir nenhum sábio, nenhum instrutor, nenhum doutor, nenhum professor. O Pai não está mandando ouvir ninguém que sabe de nada. Porque o Espírito Santo não precisa do conhecimento desse mundo, da instrução desse mundo para instruir ninguém. O Espírito Santo não precisa do entendimento desse mundo para instruir ninguém, para ensinar ninguém. O entendimento dessa terra, eu vou dizer a vocês, o entendimento dessa terra
é animal, terreno e diabólico. E o Espírito Santo não precisa de Satanás para ensinar nada a ninguém, nem de instrução de Satanás, nem de faculdade de Satanás, nem de geólogo de Satanás, nem de ciência de Satanás. Quem foi que disse que a ciência é a verdade? Quem foi que disse que a ciência sabe alguma coisa? Quem foi que disse que a ciência é o saber supremo do mundo? Quem foi que disse que a ciência julga tudo? Que está certo se a ciência diz que está certo? Está errado se a ciência diz que está certo? Quem elevou a ciência? Quem colocou a ciência acima de qualquer coisa? Quem colocou a ciência acima? Quem? Eu vou dizer a vocês quem. A ciência é de Satanás. Satanás é o cientista. Ele criou a ciência. Ele trouxe a ciência. É ele. É ele que aprova pela ciência o certo e o errado. É ele que diz o que existe e o que não existe. O que é comprovado e o que é não comprovado. O que é a ciência? Quem é a ciência? O Espírito Santo diz, a ciência é Satanás. É ele que analisa tudo. É ele que diz que é certo ou errado. A ciência vem de Satanás e dos anjos caídos. É isso que o Espírito Santo diz a vocês. A ciência vem de Satanás e dos anjos caídos. Dos anjos caídos e de Satanás. E aqueles outros anjos que juntaram com as mulheres na terra. Todos eles é um bando só. Porque todos se rebelaram contra o seu Criador. Todos vieram criar história nesse mundo. Todos vieram trazer história para essa terra. Todos vieram passar os seus conhecimentos para essa terra. Olha, você querendo ou não, você aceitando ou não, as Escrituras é o único livro da vida. O resto é a morte, é Satanás e os demônios. Você queira, você não queira. Seja você ateu, seja você o que você quiser ser. Ou você aceita as Escrituras Sagradas, ou você está condenado. Não tem salvação para você. Não tem saída. Não tem saída. A saída é para cima. A saída é para cima. Porque Yahushua veio aqui embaixo. Yahushua veio aqui embaixo. No reino da morte. E Yahushua ressuscitou e subiu. Quer subir? Só tem um que pode lhe mandar para cima. E Yahushua. Ou aceita a palavra de Yahushua, ou se prepare para descer para o inferno. Porque quem não sobe, desce. Porque o reino de Satanás é a morte. E o reino de Satanás começa no inferno, que é o reino espiritual, e termina aqui na terra, o reino carnal, aonde os demônios possuem os corpos dos filhos de Adão e Eva. Porque só quem gerou corpos nessa terra foi Adão e Eva. Então, dos filhos de Adão e Eva. Com uma única diferença. Os anjos arrependidos, que é os que têm recuperação, e os anjos caídos, que não têm recuperação. Então, os anjos caídos, que não têm recuperação, eles trouxeram todo o fundamento para este mundo. Todo o fundamento desse mundo foram os anjos caídos e Lúcifer. Fundaram esse sistema de coisas. Eles fundaram. Tudo que você vê de coisas, de vida, que se move, que move a vida na terra. Todo sistema de coisas. Todo esse sistema que move a vida na terra. Lúcifer e os anjos caídos. Eles são os fundadores de toda essa vida na terra. Não do fôlego de vida que o Pai soprou na narina do homem. Está falando terra, carne, essa vida na carne. Tudo isso que vocês veem, que vocês vivem, Satanás e os anjos caídos
foram os fundadores. E eles fundaram tudo. 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 Escola, faculdade, cultura, costumes, usos e costumes, a música, a religião, tudo. Tudo que você pensar na Terra que faz parte da vida do mundo, faz parte da vida das pessoas, essa é a vida das pessoas, é o que elas vivem. Satanás foi o fundador de tudo. Tudo. Todo esse mover na Terra, toda essa vida na Terra. Tudo. Tudo. Não tem ausência de nada. Tudo. Satanás e os anjos caídos. Que criou tudo. E por fim, ele trouxe a ciência. Para tudo ficar sobre o jugo da ciência. A ciência disse, existe, não existe. A ciência diz, é certo, é certo. A ciência diz, é errado, é errado. Sabe para que ele trouxe isso? A ciência? Para comprovar que o Criador não existe. Mas no final das contas, até a própria ciência prova que o Criador existe. Porque muitos cientistas acreditam que o Criador existe. Então, tudo que Satanás faz para atingir o Criador, termina ele sendo desmascarado. Então, ele trouxe a ciência para isso. Para provar que o Criador não existe. E que o mundo é um fruto do acaso. O mundo aconteceu. Aconteceu o mundo. Aí ele levantou outros escritores, outros historiadores, outros sábios, para dizer que o homem veio do macaco, que veio do homem sábio, que veio da evolução, que veio daqui, que veio dali. Tudo no intuito de anular a existência do Criador. Então, o propósito de Satanás com a ciência foi anular a existência do Criador. Mas certos cientistas acreditam na existência do Criador. Mas Satanás continua iludindo as pessoas que a ciência é que diz o que é certo, a ciência é que diz o que é errado. É mentira. A ciência foi Satanás e os demônios que trouxeram essa comprovação do que existe e o que não existe, o que é certo e o que é errado. Mentira. O Espírito Santo diz que é uma mentira de Satanás. Ele não sabe de nada, ele não está em condição de julgar nada certo e errado. Sabe por quê? Porque se ele tivesse em condição de julgar certo e errado, ele não estava condenado ao lago de fogo. Então, quem tiver nessa condição aí, deixando Satanás dizer para ela o certo e o errado através da ciência, essa pessoa está acreditando num julgamento falso, numa verdade falsa, fingida sem fundamento. Porque ele está julgado e condenado. Quem está julgado e condenado sabe alguma coisa? E se soubesse? Por que não decidiu certo? Ele não está em condição alguma de dizer para ninguém o que é certo, nem o que é errado. O que existe, o que não existe. Porque ele está julgado e condenado. E ele fez uma escolha péssima para ele. Então ele está em condição de escolher alguma coisa para alguém? Ele está em condição de julgar sobre a escolha de alguém? Mostrar para alguém o que é certo e o que é errado, sendo que ele próprio fez a pior escolha da vida dele, o lago de fogo para ele, e para os que seguiram ele lá na queda, e para os que seguirem ele aqui nessa terra. Então, quem seguiu o julgamento de Satanás pela ciência, e em outras situações aí, que ele indicar o caminho certo ou errado, e essa pessoa seguir Satanás e os demônios aí, está levando ela para um lago de fogo. Por quê?
Ele não está em condição de mostrar nada certo ou errado para ninguém. Ele não está em condição de julgar a vida de ninguém, mostrando o que é certo nem o que é errado. O que existe e o que não existe. Porque ele já mostrou o que ele fez com ele próprio. Fez a pior escolha da vida dele. Então ele não pode escolher nada por ninguém, pode? Sendo que ele escolheu o pior para a própria vida dele, como é que ele tem condição de escolher para alguém? Ele escolheria para ele primeiro, não é? Para ele ser sábio o suficiente para poder escolher alguma coisa certa para alguém. Ele escolheria primeiro para ele o certo. Mas ele escolheu um lago de fogo para ele. Ele está em condição de alguém seguir ele pelas escolhas que ele faça? Ele tá em condição de mostrar para alguém o certo ou o errado? Ele não está em condição. Ele é um que acoberta as coisas, esconde as coisas, não fala a verdade, oculta tudo. Aí sim, as pessoas seguem ele sem saber a escolha dele primeiro que ele escolheu para ele. Porque ele não vai dizer, né? Que escolheu o lago de fogo e ele vai para o lago de fogo, os anjos caídos vão para o lago de fogo, os que não arrependerem da parte que é para ser salvo, vai para o lago de fogo com ele e ele não vai dizer. E o lago de fogo aguarda ele, os caídos e todos os que não se arrependerem dessa terra e se voltar para o eterno. Ele não vai dizer uma coisa dessa. Então, o Espírito Santo, que não está aqui para ocultar nada de ninguém, não está aqui para mentir para ninguém, enganar ninguém. O Espírito Santo abre os olhos, o Espírito Santo adverte, o Espírito Santo fala a verdade, porque é o Espírito da verdade e veio para guiar a toda a verdade. Então o Espírito Santo alerta vocês, moradores do mundo, moradores dessa terra, vocês súditos do reino de Satanás, vocês que estão debaixo do jugo, debaixo do domínio de Satanás, vocês servidores dele, vocês adoradores dele, vocês que têm ele como Deus. O Espírito Santo alerta para que vocês abram os olhos, entenda, não deixe mais ser iludido, não deixe mais ser enganado, não sejam mais levados pela mentira dele, pelo engano dele. Ele só tem o que oferecer, é um mundo festivo, é um mundo cheio de álcool, é um mundo cheio de droga, é um mundo cheio de cerveja, é um mundo cheio de cantores, é um mundo cheio de música, é um mundo cheio de shows, são lugares turísticos, passeios, viagens. Ele só tem isso para oferecer. Navios de turismo, viagens para onde quiser, para onde achar que deve, bebedeira, farraiada, festas. É isso que ele tem para oferecer. O momento, a vida passageira de vocês aqui nessa terra, o vício, as drogas, o vício. Então, o que ele tem para oferecer a vocês é isso aí. Sabe o que ele quer com vocês com as drogas? Sabe mesmo? Vocês já estão com o demônio no corpo de vocês, o anjo caído. Já estavam lá com o anjo caído, o demônio no corpo de vocês. A consciência de vocês quase que nem ouvem mais a consciência de vocês. Porque quem ouvir a consciência, o pai ainda apela pela consciência, para dar um jeito de ouvir a palavra. Mas o Satanás enfia droga em vocês, sabe para quê? Para roubar o resto de consciência que vocês têm. É por isso que ele enfia álcool em vocês, enfia droga em vocês. Você está usando uma droga fraca, vocês querem uma mais pesada, vocês querem uma mais forte, quer uma que vocês faz uma viagem, não sabe nem onde está, nem para onde foi. Por que Satanás faz isso? Porque vocês, quanto menos vocês raciocinar, mais ele toma conta da vida de vocês,
mais ele possui vocês, mais vocês não têm como escapar da condenação eterna. Vocês agora estão entendendo? Porque ele enfia vocês, enfia vocês, enche vocês de droga. Vocês agora estão entendendo? Porque todo jovem tem que ser viciado, toda jovem tem que ser viciada, todo homem casado tem que ser viciado, toda mulher, todas as pessoas na face da terra, elas têm que andar numa situação aonde elas estão fora de si. Elas estão numa viagem, que elas querem escapar dos seus problemas carnais. E elas bebem, elas usam essas drogas para elas saírem das suas mentes, para elas partirem para um outro local onde elas vão estar ausentes dos seus problemas. Isso não é verdade. Vocês não saem para lugar nenhum. A alma de vocês está lá no inferno, presa em cadeia. É o demônio que está usando o corpo de vocês, que usufrui dos prazeres das drogas. Enquanto isso, a consciência de vocês está sendo roubada, para que vocês não escutem mais a consciência de vocês. A consciência de vocês é a voz, é o Pai, que quer alcançar vocês pela consciência de vocês. Mas o Satanás enfia droga em vocês, enfia álcool, enfia cigarro, enfia tudo que ele puder enfiar, para vocês não ouvir a consciência de vocês. E vocês ficarem nessa viagem, que não é vocês que fazem, é o demônio que fazem a viagem no corpo de vocês, nos prazeres das drogas, porque os 5 sentidos é de vocês, mas quem está usando é os demônios. É o demônio que está no seu corpo, é que está usufruindo dos seus 5 sentidos. Você só tem uma consciência para você raciocinar, analisar, pensar, e o Pai falar com você pela sua consciência. Mas Satanás rouba a consciência. Ele rouba a consciência. Então, quando você fica aí drogado, que você fica numa viagem, não é você não. A sua alma está presa no inferno. É o demônio do seu corpo que está fazendo a viagem. Você está só levado pelos sentimentos que você está sentindo. Porque o demônio, ele usufrui os seus 5 sentidos. Então, ele está roubando a sua consciência, para você não ter condição do Pai resgatar você pela sua consciência. E você está condenado, não se esqueça. O minuto que você tiver aí para ouvir a sua consciência, no caso até ouvindo essa ministração, preste atenção, você está condenado. A sua alma está lá no inferno, a sua alma está presa em cadeia. A chance que você tem é pela sua consciência. O Pai lhe alcançar e você ouvir a palavra. Você ouvir a palavra da vida eterna. Você vir ler as escrituras sagradas. O Espírito Santo é contra esses prostíbulos religiosos. É contra essas sinagogas de Satã. O Espírito Santo manda você vir para as escrituras sagradas. Vim para as escrituras sagradas. Vim ter compromisso com as escrituras sagradas. E ter entendimento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai mandar você se enfiar numa igreja, ir atrás de um pastor, ir atrás de um ungido, ir atrás de um homem que tem autoridade, ir atrás de uma placa de igreja. O Espírito Santo quer mais que você corra, desapareça desses locais. Não vá para essas perdições aí de Satanás. Lá é a perdição, lá é a operação do erro, lá é o anticristo. Não vão para essas igrejas do anticristo. Lá vocês vão mais depressa para o inferno. E vocês estarão com a consciência de vocês tão roubada, tão lesada, que vocês nem ouvirão mais a consciência de vocês. Vocês ouvirão só o que a autoridade espiritual de vocês mandar e falar. Porque vocês vão estar presos no cativeiro, sem liberdade, até de ouvir outra pessoa que fale contra esse prostíbulo onde vocês se encontram. O Espírito Santo não manda para esses prostíbulos. É ler as escrituras em casa, ler as escrituras em casa. Ter compromisso com a palavra, ler a palavra em casa, ler a palavra em casa. Abrir as escrituras sagradas e ler em casa. Ler livro por livro, livro por livro. Investir na leitura, investir no estudo da palavra. E o Espírito Santo vem e abre a mente, dá entendimento, ensina o caminho da libertação, ensina o caminho da salvação. Porque assim o Espírito Santo está ensinando para todos. E todos que ouvirem a ministração do Espírito Santo no YouTube, todos que verem a ministração do Espírito Santo no YouTube, já é o suficiente para se aliar com a leitura da palavra e aprender o caminho que deve andar. Porque caso contrário, vocês ouvirem o Espírito Santo, vocês não der importância, não der a mínima, vocês agirem como se não ouvissem,
como se não se importaram, não ligaram. Vocês já decidiram o futuro de vocês. Vocês já decidiram o destino de vocês. Vocês já decidiram pelo lago de fogo. Vocês nem precisam falar nada. Se vocês creem ou não, as atitudes de vocês vai falar por vocês. Se vocês vão ser salvos, se salvar da condenação eterna, ou vocês vão permanecer na condenação eterna. Esse é o que o Espírito Santo fala nessa tarde. E o Espírito Santo veio exatamente para isso. A palavra diz, este evangelho será pregado a toda a criação, em toda nação, depois virá o fim. O Pai vai ter paciência até terem esse conhecimento da libertação, a qual de fato de verdade é a morte de Yahushua, pelo que verdadeiramente Yahushua morreu. Quando souberem esse entendimento, aí virá o fim, porque ninguém vai ter desculpa diante do trono do Pai. Olha, o Pai vai levar em conta, não é o entendimento pessoa por pessoa naquele país, é o entendimento naquele país. E o Pai vai prestar atenção, quem interessou querer saber, quem não interessou querer saber, quem ligou, quem não ligou. O Pai não vai ter compromisso, porque não chegou de pessoa em pessoa naquela nação. Ele viu chegar naquela nação. Ele espera que os que têm compromisso corra atrás, vá ouvir, vá aprender, vá praticar, vá desenvolver a sua salvação. E também sem contar com os caídos, porque os caídos não veio para ele, o evangelho, este evangelho não veio para os caídos, é para os que foram arrependidos lá em cima, os que se arrependeram lá em cima. Essa palavra, este evangelho, é para alcançar os que se arrependeram lá em cima. E eles vão ser salvos se eles crerem e se inclinarem para aprender, para eles assumirem a sua salvação e assim eles serem salvos. Mas se eles ouvirem, não derem crédito, não derem importância, não está nem aí, a salvação não vai se atrasar por causa deles. A vinda de Yahushua não vai se atrasar por causa deles. O Pai quer saber que estava lá. Eles não ligaram. Eles não se importaram. Então o Pai vai observar quem se importa, quem vai atrás, quem quer, quem busca. E o Espírito Santo está aqui para ajudar. Mas o Pai está mandando buscar nas Escrituras Sagradas, buscar nas ministrações do YouTube, do Espírito Santo no YouTube. É assim que o Pai está mandando buscar. E pelo próprio Espírito Santo. Que o Espírito Santo não está resumido apenas aonde ele está. Ele vai estar onde a palavra estiver. Quem estiver envolvido com a palavra está buscando o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode se manifestar assim em quem estiver buscando o entendimento da palavra. E em quem estiver envolvido com as ministrações no YouTube, o Espírito Santo pode manifestar assim para operar a salvação na vida dessa pessoa. Então o Pai só espera a obra do Espírito Santo acontecer na vida daqueles que buscarem. Então, quando o Pai vê se completar o número dos salvos, nada mais impede a Yahushua vir. Nada mais impede a Yahushua vir. E os que não se atentaram, os que zombaram, os que debaixaram, os que brincaram, os que sorriram, os que deram risada, os despreocupados, os desavisados, os que não estavam nem aí, quando eles estiverem descendo para o lago de fogo, aí eles vão dar valor. E é tarde para eles. E aí vão queimar por toda a eternidade. Enquanto os salvos estarão para sempre na glória. Com o Rei da Glória. Descansando num lugar de repouso. Num lugar. Um lugar suave, um lugar sereno, um lugar tranquilo. Um lugar de paz, um lugar de amor. Um lugar de eternidade. Eternidade.
Aí poderão dizer, vida longa ao rei. Porque não mais vida longa ao rei. Eternidade infinita ao rei.